Olá, meus queridos, sejam sempre muito bem-vindos ao canal da Morena. Hoje estamos aqui nesta nova semana que se inicia e nesta nova semana eu venho trazendo para vocês uma mensagem do baralho dos orixás, né? Então, nós iniciamos a semana, é sempre muito importante que tenhamos um direcionamento. E para esse direcionamento, ao embaralhar o baralho e pedir que um orixá se apresenta e traga mensagem para a nossa semana, para a evolução, para que a gente tenha metas, para que a gente tenha luz, não é? Então, escolhemos aqui, através desse baralho grandioso, as cartas. E vamos sintonizar que seja a melhor mensagem para esse momento. Então, a mensagem é para esta semana, não é? Toda semana teremos uma mensagem, de acordo com o baralho, então, o tarô dos orixás, né? O que são os orixás? Quando os africanos chegaram no Brasil, acorrentados nos porões dos navios negreiros, eles traziam consigo somente sua cultura riquíssima, sua fé, suas tradições e principalmente as suas divindades, os orixás. Esses escravos aportaram no continente sul-americano, mas especificamente no Brasil, vindo de diversos locais ou tribos, mas todos do continente africano. Citamos em especial os pertencentes ao povo Iorubá, que ainda se localizam, né, hoje ao sul da Nigéria e no estado de Benin, antigo Daomé, né? Essa dinastia foi criada por Oduduwa, que foi o rei dos reis. No palácio de Ile-Ife, seus sucessores, né, foram os responsáveis pela difusão da religião espírita que cultuam os orixás, nos limites do território e fora dele, onde a expressão oral era através do Nagô e Iorubá. Conforme Verger, não há em todos os pontos do território chamado Iorubá um panteão dos orixás bem hierarquizado, único e idêntico. As variações de locais demonstram que certos orixás que ocupam uma posição dominante em alguns lugares estão totalmente ausentes em outros, faz parte. O que chamamos de orixá são elementos da natureza. Cada um representa uma força natural e elementar, oriunda das águas, da terra, do fogo, do ar e outros e seus integrantes, plantas, animais, vegetais, o homem, enfim, todos os componentes do planeta. Essas forças unidas e equilibradas produzem um axé no nosso destino. Quando Olorum, Deus, o grande Criador Supremo, distribuiu essas divindades no mundo, foi com a intenção de trazer a felicidade para todos, sem nenhuma punição. Dentro dessa premissa, estamos colocando os arcanos, com suas devidas representações, concomitantes com as divindades, então, africanas, para ajudar na busca da paz e do bem-estar de todos nós, de todos também que procuram. Com o nascimento do ser humano, o orixá vem com a pessoa, como se fosse o seu anjo da guarda, e só se separará na ocasião da morte, quando a matéria se separa, então, do espírito. Só haverá incorporação do mesmo orixá na mesma árvore genealógica espiritual. No Brasil, nas várias regiões, os orixás também têm nomes diferentes, embora sendo os mesmos orixás, pois quando os negros africanos aqui chegaram, vieram de diferentes grupos étnicos da África. No século XIX, na Bahia, instalaram-se os primeiros terreiros do país, assim também como os primeiros candomblés, nome dado ao lugar onde as cerimônias afros se realizavam, local também de adoração e invocação dos orixás. Então, o orixá traz para nós as forças da natureza, né? Orixás nos guiam, nos abençoa, nos ilumina. Nós temos aí o axé, né, dos orixás. Todos temos os seus orixás de cabeça. Para isso é necessário uma consulta, né? A gente faz uma consulta pela data de nascimento. Também é feito uma consulta pelo jogo de búzios e também tem aí possibilidade de saber os orixás. Quando vai trabalhar em uma casa, um templo, tanto no candomblé, na umbanda, na quimbanda, em qualquer tipo de axé que você vai trabalhar, muitas vezes ali também é falado os orixás de cabeça, pelo pai da casa, ou a mãe da casa, ou pelo pai espiritual, ou a mãe também espiritual daquela casa, tá bom? Então, é assim que a gente pode saber quais são os nossos orixás de cabeça. Geralmente, nossa coroa é sempre 4 orixás, né? Temos sempre 4 orixás, sempre o de frente,
Temos o adjuntó e temos também mais 2 que correspondem à nossa coroa. Para isso é necessário muito estudo, para isso também, para saber os seus orixás, precisa estar aí no momento que você deseja, que você vai trabalhar, que você vai sentir a força. E muitas vezes quando descobrimos o nosso orixá, a gente vai estudar sobre eles e ver que geralmente é aquilo mesmo. Nós não poderíamos ter outro orixá, outro pai e mãe de cabeça. Né? Então é maravilhoso. Algumas pessoas têm 2 pais, 2 mães, ou 3 pais e uma mãe, né? É muito diversificado, né? Eu, por exemplo, tenho na minha coroa eu tenho apenas uma mãe. A minha mãe de cabeça é Iansã, né? Que é o vento, é o ar, é a liberdade. Tenho pai Oxalá de frente, tenho pai Xangô e Ogum, corresponde à minha coroa. Então eu sou filha de Ogum, sou filha de Oxalá, de Xangô e de mamãe Iansã. Né? Mas sempre quem dá um direcionamento muito forte na minha vida sempre foi mãe Iansã e pai Ogum. Pai Oxalá e pai Xangô me abençoando, me equilibrando. Então a gente tem sempre que ir de encontro ao que os nossos pais querem de nós. E é tão importante o orixá na nossa vida. Então hoje vamos pedindo a bênção, né, de Ifá, antes de nós falarmos a mensagem. E quando a gente imagina uma semana, estamos aí 16 de outubro de 2017, nós precisamos evoluir, né? E pedimos a mensagem e esclarecimento para esta semana. E ao embaralharmos o baralho, a divindade que chega, o orixá que se apresenta para esta semana é o orixá Exu, a carta número 15. Que no tarô maior, no arcano maior, né? Nós temos então a carta do diabo e eu vou explicar corretamente isso, tá bom? Para que vocês entendam claramente, para que a mensagem seja sempre maior. Então vamos falar um pouquinho do nosso orixá que se apresenta, trazendo para nós a mensagem para esta semana. Então, aprendendo, sintonizando, para que a gente tenha realmente grandes direcionamentos, porque se a gente escutar o orixá, a gente vai conseguir ter novos direcionamentos na nossa vida. Então, a gente sempre vai ter direcionamento, vamos ter sempre luz no nosso caminho através do orixás. Antes da gente falar a mensagem, a gente sempre vai pedir as bênçãos a grande orixá Ifá, Orunmilá, né? Que é então o orixá correspondente que vem trazendo para nós a comunicação. Orixá Orunmilá é Ifá. Ifá está presente em todas as jogadas, todos os baralhos, todas as mensagens, porque é o orixá da adivinhação. Ele é reverenciado no culto de Ifá. Ele se manifesta pelo oráculo, né? Então ele traz o conhecimento do destino e dos presságios. É a divindade da visão celestial. Então é ele quem vai dando aí as mensagens, é ele que vai dando direcionamento do que pode ser trazido ou não. Então antes sempre nós damos aí um axé ao grande Ifá, né? Orunmilá. Então, saudação ao grande orixá, que seja permitida a mensagem aqui direcionada, que seja para a luz de todos os seus filhos, que o grande Ifá esteja sobre nossos caminhos, abençoando, trazendo sempre as mensagens melhores de esclarecimento, de autoajuda, de autoconhecimento. Então, o Ifá, ele sempre diz para nós de um novo ciclo que estamos vivendo. Estamos vivendo numa nova era. Né? E para a gente ter um pouco mais de confiança e confiabilidade em nós mesmos, né? Então Ifá está aqui se apresentando como o grande orixá, trazendo então as bênçãos para a nossa vida, né? Ele simboliza o ciclo da vida, né? Então Orunmilá traz para nós movimento do universo, é ele quem faz todo o movimento, certo? E quando a gente fala em mensagem, o orixá que se apresenta para esta semana é o Exu. Que grandiosidade, não poderia ser uma carta melhor, não é? E vamos entender o que Exu quer de nós, o que ele vem trazer para nós. Então veja, a carta do Exu aqui no baralho, aqui no tarô dos orixás, nesse tarô importantíssimo, é a carta número 15. 15 traz então Exu. A característica muito marcante de Exu, ele é irreverente, ele é o mensageiro de todos os orixás, também é o filho primogênito de Oxalá e Iemanjá. Simboliza a energia dinâmica associada à sexualidade e à multiplicação. Então, Exu tem o poder de multiplicação, de renovação. Ele que vem dar abertura de caminhos ou também fechamento, dependendo da sua evolução, do seu merecimento, não é? É a ele que nós pedimos. Não há como realizar nenhum trabalho sem antes pedir licença a Exu orixá e a nosso Exu guardião protetor.
Então, ele tem o poder nas mãos, né? E ele dá o novo à nossa vida, o novo vigor. Ele direciona a nossa vida sempre para o melhor, para o que a gente precisa aprender. Ele faz a ligação entre o orixá e o ser humano. Na mitologia, ele é ligado a Hermes ou também ao grande Mercúrio. Então é de muito poder, né? A ferramenta maior do nosso querido Exu é a chave, que significa o abrir e fechar dos caminhos. Então, você pode ter aí na sua casa, num cantinho, pro lado de fora da sua casa, muitas vezes, uma chave. Entregando essa chave para Exu e dizendo para ele guardar a sua casa, guardar os seus caminhos e abençoar e trazer muita abertura de caminhos, tá bom? Então, o nosso querido Exu representa a reprodução, a vida. A saudação Laroye Exu, Exu é Mojubá, Alupô Bará. Salve a força do grande orixá Exu. Então a mensagem para esta semana que o Exu traz para nós: haver muito cuidado nesta semana para não ser escravizado pelo materialismo, poder e não ser irritante em suas ações e atitudes. Então vamos rever as nossas atitudes. Exu vem aqui dizendo para nós de um período de cuidado, porque muitas vezes nós queremos apenas o lado material e nos esquecemos das outras coisas que precisamos então aprender, que precisamos também ter uma leveza, não é? E agora, o que nós vamos fazer? Vamos dar outro esclarecimento através desta grande carta, deste grande orixá que é Exu. Quando a gente fala da carta número 15, nós trazemos o arcano maior, não é? Os 22 arcanos maiores do tarô, eles escondem os mais profundos segredos da natureza. Por isso, ligado ao grande orixá, que faz parte da natureza, não é? Então, as respostas a todas as questões da humanidade muitas vezes estão nos arcanos maiores, porque nós temos, o tarô é composto de arcanos maiores e arcanos menores. Os arcanos menores são os naipes, não é? E os maiores são então as cartas que estão ligadas, né? Então, as respostas sempre podem vir para nós. Os arcanos maiores, eles representam o quê? A evolução do homem. Cada um deles conta uma história, através dos símbolos muito antigos, que têm representados e fazem com que o baralho do tarô se distinga de qualquer outro oráculo. Então, é maravilhoso o tarô completo, arcanos maiores e menores, e a gente vai começar também a ter esses estudos aqui no canal. Então, aprendendo a utilizar esta poderosa ferramenta que vai ser o tarô na nossa vida, nós teremos autoconhecimento e ajuda para si mesmo e também para as outras pessoas, é claro. Então vamos entender a magnitude desta carta, que no baralho dos orixás, no tarô dos orixás, corresponde a Exu. E no tarô do arcano maior, significa então, no tarô maior ele é a carta 15, que é a carta relacionada, então, a carta 15 corresponde ao diabo, né? É isso mesmo. Então, energia negativas, alguma coisa que precisa cortar, força, cuidado, atenção. Então, a gente tem tudo isso. Quando falamos de tarô, a palavra arcano significa segredo, mistério, tá bom? Então, arcano traz para nós toda essa representação. E nós vamos entender, através dessa grandiosidade que é o Exu, o que é que ele está querendo dizer para a nossa semana. O que nós vamos aprender? O que eu vou sintonizar com tudo isso? Então, vamos entendendo e vamos aí ver o que essa carta diz para nós nesta semana. E vamos sintonizar tudo isso, né? A razão vos é dada para discernir o bem do mal, certo? Então, é a mensagem que essa carta traz para nós, falando sobre a razão que precisamos ter, em saber distinguir, não é? Muitas vezes o mal do bem, o amor do ódio, né? A mágoa, a raiva da serenidade, do perdão. Então, o que é a carta 15? Quando falamos do diabo, muitas pessoas já veem uma outra forma. Nossa, o diabo, o que é o diabo, né? Então, diabo, muitas vezes, é uma carta que costuma ser muito temida pelos consulentes, mas revela muito mais do que uma figura, muitas vezes, que vocês imaginam com chifres e com asas, né? Como tem se propagado ao surgimento do cristianismo. Porque quem coloca essas ideias, essas coisas, é a mídia, é o povo muito, o cristianismo, essas coisas ridículas e horrorosas, né? Porque não é nada disso, tá? Então,
não vão para esse lado, tá? Quando a gente fala, olha, veja a grandeza, a carta do Exu está relacionada à carta do diabo. Então o diabo é o quê? É aquele policial, é aquele policial muito severo que está ali para colocar ordem, porque senão as coisas viram bagunça. Então é assim que vocês têm que imaginar o Exu, é assim que tem que imaginar o guardião e a carta 15 que corresponde ao diabo, como um guardião, como um espírito que está ali apenas para colocar ordem, porque senão as coisas viram bagunça. Né? Por que muitas coisas estão como estão hoje? Porque não existe lei no nosso Brasil. Porque se existisse, nossa, o Brasil seria totalmente diferente. Então é assim que você tem que pensar. A carta diabo corresponde ao guardião. Então não existe essa coisa de chifre, dessas coisas ridículas que o cristianismo traz. Tá? Então tirem isso da mente de vocês. Tirem essas coisas erradas que foi colocada. Como que eu posso dizer? Essas coisas que a mídia, que o cristianismo, que pessoas desorientadas colocam sobre a mente das pessoas. Às vezes muito pequeninos nós somos e já tem essas coisas faladas. E aí a gente cresce com esse conceito errado. Tá? Então não é nada disso. Hoje você sabe que a carta 15 é a carta no tarô. Arcano maior correspondente ao diabo significa guardião, significa a lei atuando sobre a terra. Tá? Então esse arcano maior de tarô, vamos entender o que pode estar dizendo para a nossa semana. Exu já deu seu recado. Exu disse da gente ter cuidado, da gente não ficar somente pensando no materialismo, da gente ter leveza, que as coisas chegarão no momento que precisa chegar. Você não precisa de desespero. Você não precisa somente ficar pensando e querendo dinheiro. Significado da carta tarô, o diabo. A carta 15 que traz então para nós o guardião, porque o 15 está relacionado ao Exu. Este arcano representa a disputa em nosso interior, entre o bem e o mal, entre o certo e também o errado. Veja que grandiosidade! Entre o certo e o errado, questões que aparentemente são de resposta muito fácil, mas que na lida diária pode se tornar grandes dilemas, pois em alguns casos a linha que os divide é tênue, né? Em outros casos, a situação pode exigir que se tome uma atitude considerada errada ou desconfortável para vocês. De qualquer forma, o poder de decisão é de vocês. Então, estamos numa semana onde vocês têm o poder. Vocês vão avaliar o certo e o errado, o bem e o mal, tá? Vão fazer essa avaliação e vão escolher sempre o melhor para vocês, sem prejudicar ninguém, porque Exu é justo. Exu gosta das coisas corretas. Então, não passamos em cima de ninguém, porque senão seremos passados. Não passamos os outros para trás, senão também seremos passados. O tapa que eu dou na cara do meu irmão é o mesmo tapa que Exu vai fazer voltar na minha cara. Então entendam isso. Nós estamos numa semana com essa mensagem de Exu. Olhem, cuidado com o certo e o errado. Optem, não muitas vezes pelo mais fácil, pelo caminho mais facinho que já vai passar e chegar. Não. Opte pelo difícil, mas pelo correto, certo? Então o poder de decisão é de vocês nessa semana. Caberá a vocês decidir de que forma vão resolver a questão que vocês têm em mão. O que é que precisa ser decidido essa semana? Sempre vamos levar em consideração as consequências e as leis kármicas, pois tudo o que fazemos hoje retornará a nós mesmos. Não importa se não for nessa encarnação, será em outra. Então muitas vezes estamos aqui já cumprindo erros passados, não vamos retornar aos erros. Então pense sempre, tudo existe uma lei. A lei é muito severa, a lei é correta. Então o que eu faço ao outro, eu desejo, o outro retornará a mim. Então a lei é sempre justa. Temos diversas leis, eu já deixei aí no canal sobre as leis. Prestem atenção nas leis espirituais. Então, a carta número 15, a mensagem de Exu, é uma carta que fala da vida prática e mundana também. Sonhos ou desejos de consumo, metas ou sexualidade. Embora as pessoas tenham a tendência de pensar que tudo isso não é relevante, no caminho do progresso espiritual, é no mundo material que vivemos neste momento, né? É aqui que vivemos. Então essas pequenas coisas são nossos combustíveis, faz parte da gente querer as coisas. A gente entende, e Exu também entende que a gente precisa ter as coisas, a gente precisa comprar, a gente precisa sobreviver, precisamos ganhar dinheiro, mas nada passando por cima dos outros, nada desejando mal para os outros. E com serenidade, nada com desespero, querendo coisa com pressa, eu quero para hoje, não é assim que funciona. Então, quanto mais força você expõe, mais difícil vai ficar. Então, o acreditar, o confiar é muito mais grandioso. Por mais dificuldade que eu tenha, eu posso ter muitas dívidas, eu posso ter muitos problemas difíceis, mas eu vou confiar na força de Exu. Ele vai trazer o andamento das coisas para mim. As coisas vão se encaminhar e eu vou conseguir organizar tudo. Então, sem desespero, fazendo sempre o que pode ser feito.
um pé diante do outro, porque se eu passar um pé do outro eu vou cair. Se eu subir um degrau, do primeiro degrau eu for pro 10º, eu vou cair, o tombo vai ser grande. Do primeiro degrau eu só posso ir pro segundo degrau. Então prestem atenção no que Exu está querendo trazer para nós nessa semana, para todos nós, todos sem exceção. Então é sim no mundo material que vivemos, não é? Então as coisas fazem parte, né? As coisas que a gente precisa. Sempre com equilíbrio, né? Dão-nos forças para continuar e alcançar os nossos objetivos pessoais e coletivos maiores. O mundo espiritual já dá isso. Então vamos ter serenidade e esperar o momento certo das coisas. Muitas vezes você quer agora. Eu gostaria de ter a minha casa. Não tem, não é para ter. Aguarde o momento mais ideal. O que tem agora, agradeça porque é o que é seu por merecimento. Você está nessa situação hoje cumprindo algo. Quando cumprir, você muda de situação. Então não adianta botar força, não adianta botar desespero. Eu quero, eu também quero. Eu gostaria tanto de ter uma casa com piscina, um carro, blá blá blá. Tantas coisas, tá, mas eu não tenho. Mas o fulano tem, não interessa o fulano. Se ele tem, porque ele teve merecimento. Se ele não teve merecimento e tem, o universo vai cuidar disso. Você cuida da sua vida. Se você ainda não tem, se conforme com o que tem, agradeça a cada dia. No momento oportuno, correto e de seu merecimento, tudo vai fluir. Então é isso. O diabo, portanto, está ligado às realizações concretas. E indica também muita proteção, porque Exu nos guarda. Exu está ali ao nosso lado. Então, indica o poder das forças ocultas, o poder de influenciar também os terceiros. Então, se você tem o poder de influenciar, influencie para o bem e não para o mal. Porque senão tudo vai aí se encaminhar para que você colha tudo que faz. Então é aquilo. Temos diversas pessoas que têm o poder nas mãos, não é? O poder da fala, o poder de fazer, o poder de ajudar, de comunicar, de pagar, de fazer tanta coisa. Nós temos tantas pessoas nos poderes. E muitas vezes direcionam mal, intuindo pessoas a fazerem o mal. Isso vai ser pesado, não é? Tem uma lei acima. Tudo vai ser no momento correto. Vai chegar para a vida dessa pessoa. Tudo tem uma reação. Tudo tem uma consequência. Então pensem nisso. Essa carta também demonstra uma pessoa muito forte, não é? Capaz de atingir todos os seus objetivos. Então nós estamos numa semana que nós temos esse poder, nós podemos tudo o que quisermos. Basta a gente sintonizar, entender os aprendizados, entender o que o mundo espiritual quer de nós. Tá bom? Então vocês estão numa semana que tem capacidade para atingir todos os seus objetivos. Mesmo que para isso, muitas vezes precise ser egoísta ou agir de forma escusa. Mas se você já sabe, conhece do direcionamento do Exu, você não vai fazer isso. Você vai optar por ser justo, por ser leal. Eu não quero nada mais que não seja meu. Né? Não é aquilo, a gente também não vai ser trouxa de não querer nada, não posso nada, não. Nós podemos tudo, mas no direcionamento correto. Eu não quero nada que não seja meu, não é? Então, se eu tenho 10 reais e me vem numa facilidade 50, e eu sei que aquele 50 é de uma maneira obscura, eu não quero, eu prefiro os 10 que eu tenho. Eu vou ficar com os meus 10, porque para mim ele vai ser grandioso. Então, entendam sempre isso. Tá? Então, mesmo que nessa semana vocês tenham facilidade, tenham influência, alguém pode falar, vamos fazer isso que vai ficar mais fácil. Pensem porque essa semana está sendo guiada pelo Exu e ele vai estar aí, observando tudo. Então, vamos nos manter o mais correto que nós pudermos. Fraquezas todos temos, mas vamos pedir as bênçãos e a guarda de Exu para que a gente não caia em erro. Então, vamos pensar, um policial, quando ele não é correto, vocês sabem das coisas que acontecem, não é? Tragédias e tragédias grandiosas, porque ele está ali para manter a ordem. Então, se eu vou contra o direcionamento do Exu, a minha vida pode se transformar do dia para a noite e não vai ser muito bom. Então, vamos seguir sempre sendo objetivos corretos. O que é meu, o que não é, não preciso disso. Eu só quero o que for direcionado a mim. Então, força. O sucesso sugerido nesta carta tende a não ser tão duradouro. Né? Então, se você tem facilidades e você opta pelas facilidades nesta semana, passando por cima de pessoas, direcionando a sua força errada, o sucesso vai ser rápido, né? Mas ele não vai durar, então não vai adiantar nada. E aí terá consequências prejudiciais. Então, nesta semana, vamos ver tudo o que fazemos. Vamos analisar, vamos fazer tudo corretamente para que tenhamos os melhores resultados. A mensagem da carta, o diabo, ela diz o seguinte: se fecharmos os olhos para a realidade de nossas vidas, podemos enxergar apenas a escuridão e o aprisionamento dos problemas e das dificuldades.
Essa é a grande armadilha da carta número 15. A pessoa que só enxerga os problemas e as dificuldades não é capaz de ser grata. Se sente miserável e vítima o tempo todo, e tudo isso junto só contribui para atrair mais energia negativa e mais problemas que parecem não ter solução, como uma bola de neve que a cada dia cresce mais. Um pequeno problema pode se tornar então uma vida de sofrimentos, se você não mantiver os olhos bem abertos, o coração agradecido. Quando as pequenas coisas boas da vida surgirem, mínimas que sejam, agradeça. Porque sim, elas surgem todos os dias. E quanto mais atenção dermos a elas, mais motivos para agradecer aparecem. E essa bola de neve, então, crescerá na nossa vida. Teremos mais e mais, mais e mais para agradecer. E, de repente, teremos grandes coisas na nossa vida. Por mais difícil que seja, uma situação que estejamos vivenciando, é apenas um momento. E não podemos resumir a nossa vida em um momento, não é? Existem milhares de coisas a levar em consideração quando estamos avaliando como a vida tem nos tratado. Essa carta do tarô, invertida muitas vezes, ela revela situações repletas de conflitos ou problemas. Ela repleta coisas geradas por intriga, por vocês serem ilícitos, tá bom? Rodeada de intrigas. É aquilo que eu disse. Quando você não tem Exu a seu favor e você está indo contra todo o ensinamento, as coisas não vão dar certo, seus caminhos serão fechados, você não está sendo certo, justo, então não tem merecimento. Para a gente ter merecimento, a gente tem que chegar ali, a estar com o Exu ao nosso lado, direito, esquerdo, frente e costas, protegendo, guiando. Para isso, tem que ter o merecimento. Então, ela revela situações opostas, se não for bem direcionada, tá? Então, cabe a você a escolha nesta semana. A sua forma de reagir aos eventos cotidianos, ela sim determinará a sua realidade no futuro. Avalie bem as opções e escolha o tipo de energia que você deseja propagar em sua vida. Você está sendo testado. Seja então aprovado. Então, que essa carta nesta semana grandiosa de Exu tenha dado direcionamento para a sua vida. As bênçãos a esse grande guardião. Salve a força de Orixá Exu. Eu agora vou fazendo também aqui meu agradecimento, minha gratidão ao meu Exu, ao meu guardião, seu Exu Veludo. Laroê Exu, Exu é Mojibá. Salve também a força do guardião que chega no nosso canal, Exu Tranca-Rua das Almas. Salve todos os Exus, salve toda a falange desses guardiões. Laroê, Exu é Mojubá, Alopobará. Salve as suas forças, que esta semana a chave de abertura esteja ao lado de vocês. E que vocês peguem essa chave e deem um bom direcionamento. Mensagem da semana, carta número 15, o diabo no tarô dos arcanos maiores e no baralho do nosso grande orixá, Exu. É ele quem vem nos guardando, nos guiando. Sintonize a mensagem dessa semana e tudo vai sair muito melhor. Salve a todos. Nos vemos nos próximos vídeos.